Notícias absurdas que eu não vou passar raiva sozinho porque eu não sou obrigado. A Polícia Federal já vasculhou tudo sobre a vida do Lulinha, filho do presidente Lula, e não encontrou absolutamente nada. Já fez a quebra de todos os sigilos fiscais, bancários, telemáticos dele e não encontrou nada. Mas essa ala da PF, ainda lavajatista, antilulista que a gente tem na corporação, está pedindo ao ministro André Mendonça um prazo a mais para postergar ainda mais essa investigação contra ele. Mesmo sem ter encontrado nada nos celulares dele, nos celulares dos outros investigados, mesmo sem nenhuma denúncia contra ele, oficial, a PF quer continuar investigando. E o Lulinha já se disponibilizou mais de uma vez para depor junto à PF, ao STF, e até agora ele nunca foi chamado para fazer isso. Vocês sabem, né, porque é que eles querem manter essa investigação no molho? Eles querem deixar para mais próximo da eleição, para mais próximo de outubro, eles lançarem ou vazarem na imprensa algum factoide contra ele. Inclusive, aquela mentira que os bolsonaristas estão dizendo por aí, que o Lula mandou trocar o delegado da PF responsável pela investigação das fraudes do INSS, não é verdadeira, tá? O que houve foi uma troca de setor, onde a investigação saiu de um setor para outro mais apropriado. Obviamente que o delegado não pôde ir, mas todos os investigadores da equipe que investiga isso permaneceram sob esse inquérito. E olha, depois do que o André Mendonça fez com Crivella, eu não me surpreendo mais com nada desse ministro. Ele simplesmente concedeu agora no último dia 30 de maio uma liminar que suspende a inelegibilidade do Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella, ele entrou com um recurso na Justiça Eleitoral do Rio, tentando reverter essa sua inelegibilidade, e o Mendonça foi lá com a canetada só, emitiu uma liminar suspendendo a inelegibilidade dele, temporariamente, até a Justiça do Rio analisar o recurso dele. Olha, Mendonça, se amanhã o pastor do cigarro bolsonarista, que foi preso nesta quinta-feira, for solto por uma determinação sua, a gente também não vai se espantar. Tendo em vista o histórico de proteção e blindagem que a investigação das fraudes do INSS tem garantido à Igreja Batista da Lagoinha e demais igrejas evangélicas que até o momento não sofreram nenhum tipo não foram alvo de nenhuma operação da PF, tudo é possível vindo de Vossa Excelência. O Márcio Pôncio, esse pastor preso nessa quinta-feira, que é um cara que ostenta riqueza nas redes sociais, bolsonarista convicto, postou essa foto aqui almoçando com o Bolsonaro, na época que o Bolsonaro era presidente, defendeu o Bolsonaro com a Bíblia, já se lançou candidato a deputado pelo partido do Bolsonaro e foi derrotado. O cara é simplesmente proprietário daquela marca de cigarro com um cheiro chamado Gudangaran, e ele foi preso porque a polícia suspeita que ele está envolvido com lavagem de dinheiro para o jogo do bicho. Meus amigos, tudo é possível na família evangélica tradicional bolsonarista do estado do Rio de Janeiro. E olha a mansão do cara, tão simples que parece aquele presépio que Jesus nasceu. E a gente, por falar em evangélico, o partido do Ed Macedo e da pastora Damares entraram com ação judicial para impedir que essa urna eletrônica inflável permaneça na Avenida Paulista, convidando a comunidade LGBT para votar nessa eleição. O nome do mascote chama-se Votinho e foi colocado lá pela organização Vote Legal. A Erika Hilton saiu em defesa do mascote, disse que não vamos recuar, a nossa comunidade vai votar e a urna vai ficar de pé. Diz que o Republicanos é o partido bolsonarista que é contra o voto das mulheres, da comunidade LGBT, é contra cotas para candidaturas negras, é contra o debate sobre o fim da escala 6x1 antes das eleições e contra as próprias urnas eletrônicas. E diz que o medo dessa gente é evidente, que o povo brasileiro, em toda a sua diversidade, compareça às urnas e derrote seus projetos de exclusão, exploração e privatização. E só para concluir, e falando em fim da escala 6x1, o Davi Alcolumbre, nesta quinta-feira, falou a seus interlocutores que não vai colocar para votação, antes da eleição, a PEC do fim da escala 6x1. Ele está fazendo um jogo duplo. Na véspera, ele disse que encomendou um estudo para averiguar a possibilidade de, após aprovado a PEC do fim da escala 6x1, não ter o período transitório de 12 meses. E a única maneira, segundo ele, que falou aos interlocutores, de votar essa PEC antes da eleição é se o Lula for lá pedir esse favor a ele. E o Lula já disse que não vai e que ele e seus aliados que aguentem as consequências nas urnas neste ano. Porque mesmo o Alcolumbre não concorrendo à reeleição esse ano, o mandato dele não termina agora, ele tem vários aliados que precisam se eleger ou reeleger este ano.